Olá, sejam bem-vindos ao podcast do AgroApp, o podcast AgroLíderes. E hoje nós vamos falar sobre o solo, sobre a importância de se pensar, nos cuidados com o solo, na nutrição do solo, como um primeiro passo para se ter uma produção mais assertiva, uma produção melhor, enfim, garantir uma qualidade do produto final, da sua lavoura e também da sua produção ali da pecuária. E para bater esse papo aqui com a gente, te convidou o engenheiro agrônomo Jean Pauli. Ele é gerente de projetos da Prime Agro, uma empresa que é sediada em Toledo, mas hoje abrange todo o país, inclusive internacionalmente, prestando serviços voltados à agricultura integrativa, pensando bastante nessa questão da nutrição do solo, numa agricultura integrativa, regenerativa, também na questão dos bioinsumos. Então eu convido aqui para essa conversa o Jean Pauli, que aqui já está com a gente. Seja bem-vindo, Jean, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Franco, pelo convite, é um prazer estar conversando contigo nessa noite, principalmente falando do principal ponto, que é nutrição de solos, é o que propulsiona aí essa agricultura mais sustentável e também mais produtiva, Tá certo, Jean. Então vamos começar por esse ponto, assim, se você puder falar um pouco sobre a importância de se pensar no solo, assim, é mesmo o primeiro passo aí para você garantir uma boa produção, você ter um solo bem nutrido, um solo saudável, como que você vê esse ponto aí? Sim, Franco, principalmente é real também para o solo, somos o que comemos, e para o solo não é diferente, então o que alimenta as plantas é o que está lá no solo, e a gente deve pensar isso como uma realidade e pensar como esse solo está alimentando nossas plantas. A única forma de alimentar uma planta é através do solo, e a forma com qual a gente se alimenta é daquela planta que se nutriu daquele solo. Então, isso é uma cadeia que segue e a gente tem que prestar atenção no primeiro passo, porque é o solo que alimenta a planta, depois a planta alimenta ou nós mesmos, seres humanos, ou depois vai alimentar um bovino, um ovino, e a gente vai se alimentar dele. O que a gente vem percebendo ao longo do tempo é que a qualidade ou o volume de nutrientes que está dentro dessas novas plantas, elas vêm diminuindo com o decorrer do tempo, em função do declínio da qualidade do nosso solo. E, portanto, a gente vem pensando e repensando como está a saúde do nosso solo. Esse é um dos primeiros pontos do que a gente busca, E a gente trabalha muito buscando o primeiro passo, buscando o equilíbrio dessas bases no solo, com a metodologia de William Albert, que ele buscou lá atrás, em 1930, ele buscou uma informação que era a seguinte: qual que seria o balanço de cátions que seriam necessários para fazer uma melhor nutrição, tanto para o animal quanto para a planta. E é essa metodologia que a gente aplica em nossos projetos. Perdão aqui que meu microfone acabou desligando, mas só para deixar claro, explica um pouco mais sobre essa teoria, quem foi esse cientista, enfim, o que ele propôs na época, só para quem está nos assistindo e nos escutando fique por dentro, assim. Sim, William Albert foi um pesquisador alemão, Ele foi presidente da Associação de Ciência do Solo da Universidade de Missouri, e ele estudava muito essa relação solo e planta, e solo, comportamento humano, e animal. Então, em 1930, que ele postulou essa metodologia, onde ele encontrou o equilíbrio dos cátions, onde ele conseguia, então, fazer esse balanço equilibrado entre cálcio, magnésio, potássio, sódio e hidrogênio. Ele conseguiu fazer esse balanço e encontrou o balanço ideal para o perfil do solo. E isso é uma desmistificação, porque todo mundo pensa em corrigir solo de 0 a 20, Mas quando ele postulou isso, é até onde o sistema radicular conseguiu alcançar, A gente não tem profundidade ideal. Quanto mais profundo, melhor. Isso abrange a minha exploração radicular. Eu tenho maior área de abrangência para explorar esse sistema. Então, quando ele postulou isso lá em 1930, ele nos trouxe condições de balanço de cátions
que seria o ideal de 60% a 70% de cálcio na saturação da CTC, né, na CTC pH 7, de 10 a 20 de magnésio, de 3 a 5 de potássio, e também de 5 a 20 de hidrogênio, né, e um pouquinho de sódio lá, de 0 a 1% de sódio. Zero alumínio nessa fração de solo, né, e é dessa forma que a gente trabalha com calagens para buscar esse equilíbrio de cátions. Consequentemente, quando a gente faz essa busca para trazer esses cátions em equilíbrio, a gente coloca cátion e diminui hidrogênio, né? Fazendo com que a gente melhore o perfil, principalmente em pH, né? Que é, aí a gente gera todos aqueles outros valores, que é em relação à disponibilidade de nutrientes em função da elevação do pH, próximo a 7. Você até falou no começo aí da sua fala que ao longo do tempo o solo foi o nosso solo, né, o solo produzido, o solo que se produz, né, no país, foi perdendo a qualidade. Você apontaria qual fator que levou isso, assim, uma agricultura menos responsável, não sei se a gente pode usar esse termo, com menos informação, o que mudou desse tempo para cá, assim? O que mudou, Franco, de lá para cá foi principalmente o consumo da matéria orgânica, né? A gente vinha com um solo que naturalmente ela tinha uma fração de matéria orgânica e ela é responsável por grande parte da nossa produtividade, né? Lógico que o pH ele é influenciado pelas essas relações, mas a gente veio consumindo muita matéria orgânica do início para cá, né? E ela é responsável por boa parte da nutrição dessas plantas, né? Então, a gente pegava solos anteriormente com até um percentual de matéria orgânica melhor, e hoje a gente decaiu muito com esse percentual de matéria orgânica, e a busca e a construção por essa matéria orgânica é que ela se torna um pouco mais complexa, né? Se você tentar equivaler às práticas comuns de agricultura, né? Se eu pegar uma sucessão de milho e soja, ou soja e trigo, que é uma realidade muito comum, aqui no oeste do Paraná é muito difícil produzir ou fazer matéria orgânica dessa forma, né? E hoje, quais as práticas, assim, os pilares que vocês apontam como necessários para melhorar esse solo? Assim, seria uma planta de cobertura, outros consórcios ali, talvez? O que vocês apontam? Uma Então, mudança de paradigma. como o tema já diz, o tema propõe, né, a nutrição de solos, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar são essas bases em equilíbrio, né? Porque quando a gente traz as bases para o equilíbrio e trabalha isso em perfil de solo, eu tenho uma ampliação da busca pela nutrição, né? O outro aporte é a estrutura física do solo, que às vezes é muito deixada de lado, né? Eu não sei quanto que é a infiltração de água da maioria dos solos brasileiros, mas a gente mensura isso, né? Quanto que é a minha compactação, qual que é o impedimento físico, né? Porque eu preciso que raízes se desenvolvam no meu perfil radicular. Qual que é a necessidade para ela se desenvolver? Uma é não ter alumínio, a outra é eu ter cálcio em profundidade e boro, e a outra é eu ter permeabilidade radicular. Então, se eu não tiver como permear naquele solo, eu não consigo levar sistema radicular em profundidade. O próximo ponto que vem é a parte de ativar a biologia do solo. Micro-organismos, como qualquer outros, eles são aeróbicos e anaeróbicos. Então, se eu não tiver oxigênio lá embaixo e nem carbono, que é quem faz essa percolação no solo, são as raízes também, dificilmente eu vou construir matéria orgânica num perfil mais abaixo do que 5 centímetros de profundidade. Então, essa parte da biologia, ela entra no processo. E depois, a gente consegue acelerar toda essa maquinaria, trazendo a pecuária para o negócio. Porque quando eu trago a pecuária, eu consigo fazer estímulos radiculares que mecanicamente eu não consigo fazer. Tá, e como que eu auxilio esse processo, né? Lógico que quando eu passo para a parte física do solo, eu já começo a compor plantas diferentes das que eu normalmente conduzo na forma da agricultura convencional. Por quê? Quando eu trabalho com famílias diferentes num sistema, eu gero exudados diferentes no solo e são açúcares, proteínas de formas diferentes no meu solo. Isso atrai ou ativa novamente micro-organismos que estavam em estado de latência ou estavam simplesmente parados lá.
Isso faz com que eu ative eles novamente e que façam com que eles se despertem, né? Isso faz com que eu otimizo esses micro-organismos no meu solo com a diversidade de planta. Por isso que a gente diversifica bastante e usa elas também, nesse caso, da parte física do solo. Nesse contexto, o animal entra para fazer o consumo dessas plantas de uma forma bem organizada, para que daí depois eu possa utilizar isso lá na frente. E e qual o sistema ali de pastagem que é utilizado nesses métodos? A braquiária mesmo? Ou são outras plantas, outras forrageiras? Como que se dá isso? Hoje pela parte da tarde, eu estive em Campo Mourão, né, onde que a gente visitou uma propriedade, onde que ela tinha milho safrinha, né, milho segunda safra, só que não milho safra, segunda safra solteira, né, ela está consorciada com crotalária, trigo murisco, braquiária rusiziensis, nabo pé de pato e também aveia. Então, tudo isso foi consorciado com o milho, para que a gente tenha os benefícios de mais exudados sendo provenientes daquela mesma área, para ativar mesmo os micro-organismos daquele solo. Então, a gente trabalha com várias espécies, a gente tem trabalhado até com 14 espécies diferentes, tanto para pastejo como propriamente para cobertura, né? Como que é feito esse pastejo, né? Existe uma teoria de que o consumo da parte aérea da planta, em até determinadas porcentagens, ela estimula o sistema radicular e não despende sistema radicular para promover folhas novas. Esse é o nosso maior cuidado quando a gente fala em pastejo. Então, quando eu pego uma planta para pastejar e eu consumo até 25% da parte aérea dela, eu não despendo o sistema radicular para fazer uma nova brotação, uma nova parte aérea, né? Eu apenas estimulo o desenvolvimento radicular. Quando eu ultrapasso isso e vou para 50%, eu praticamente perco 50%, 30% do meu sistema radicular para promover um novo arranjo aéreo. E ultrapassando esses 70% de consumo aéreo, eu perco até 100% do meu sistema radicular. Então, esses são os cuidados que a gente trabalha, porque tecnicamente, uma planta, quando ela perde uma parte da sua parte aérea, ela retoma isso em sistema radicular. E a gente fica trabalhando isso. Porque qual que é o nosso intuito? O nosso intuito é que a planta cresça em raízes, principalmente, porque é dali que ela vai fazer matéria orgânica. O volume que está sobre o solo, ele dificilmente vai se tornar em matéria orgânica efetiva no solo. Então, eu tenho que trabalhar o que está abaixo do solo, que são as raízes. E como que eu faço isso? Estimulando a parte aérea, né? Então, eu estimulo elas para que elas cresçam e se desenvolvam e façam um novo arranjo, uma nova galeria, à medida que eu consumo a parte aérea. E esse estímulo de tirar em cima e crescer o sistema radicular faz com que esse processo, tanto de calagem, efetivação de estrutura radicular, todo esse sistema, ele se acelere muito, né? Então, a gente consegue dar celeridade quando a gente entra com a pecuária. E essa questão você até fala dos consórcios e tanto o pastejo quanto a cobertura, hoje é preciso, até algumas conversas que já tive com outros agrônomos, assim, que muito dessa área de vocês aí da agricultura integrativa, regenerativa, é que é preciso olhar para as plantas de cobertura como também uma lavoura, né? Com o mesmo cuidado de uma lavoura. Quando você planta uma planta de cobertura, você vai plantar uma crotalária ou um milheto, você tem que ter esse cuidado, assim como se você tivesse com uma lavoura de soja ou milho ali. Você concorda com esse ponto? Sim, concordo e muito, né? Quando a gente olha uma pecuária antiga, ou até ainda a gente vê isso muito no presente, né? A gente vê a pecuária sendo marginalizada, a gente coloca sempre a pecuária na área marginal, ou é uma área degradada, ou é uma área que não tem fertilidade, né? Porque não se trabalha forragem como se trabalha uma planta ou um cereal, né? E como você disse, cada planta ela tem que ser tratada como tal, né? A gente não pode negligenciar uma cobertura porque ela é uma cobertura simplesmente, né? Ah, eu plantei para se tornar uma cobertura.
por isso eu não vou fertilizar, por isso eu não vou cuidar das pragas, né? Ela está ali para ser apenas uma planta de serviço para mim, mas eu não vou oferecer a marmita dela no dia, né? Então não tem como, ela não vai conseguir providenciar esse arranjo que você vem buscando aí com essa finalidade, né? E logo, Franco, tem muitas plantas que dependem de pH para se desenvolver bem, né? Então, se a gente pega logo uma braquiária, ela vai se desenvolver em qualquer ambiente. Ela é super resistente a pH ácido, a solo compactado. Agora, como você falou, começa a trabalhar com uma canola, começa a trabalhar com um trevo, e são mais exigentes nisso aí, só que quando a gente começa a avaliar o tanto que ela devolve de potássio e nitrogênio, são essas plantas que trabalham mais, que me favorecem mais. São as que exigem mais, mas são as que me devolvem mais, tanto na ciclagem de nutriente quanto na nutrição animal. Uhum. E assim, até bom você ter falado sobre esse ponto da pecuária como algo que por muito tempo foi visto como marginalizada, até na hora de você pensar no valor ali da terra, né? Assim, áreas pecuárias são áreas ali muitas vezes de abertura, áreas degradadas, enfim. E isso a agronomia acabou por questão tecnológica evoluindo de certa forma, e a pecuária ficou um pouco para trás assim nesse quesito, mas hoje a gente vê, né, uma mudança ali dentro dos pecuaristas e a percepção, né, da necessidade de se pensar no pastejo, né, de, como você disse, o pasto como uma lavoura também. E isso também se reflete até na produção, né, no fim das contas, ali, no fim do dia, na hora que você fecha a produção de arroba ali, quando você tem um pasto bem cuidado, um pasto bem nutrido, né, com o solo bem feito, da forma correta, a produção ali da engorda do boi é muito superior, e da qualidade também da carne produzida. Sim, a gente entrou num mercado, né, Franco, que a pecuária veio perdendo espaço por causa da cultura da soja, que ela se mostrava mais rentável por hectare quando comparado à arroba do boi, né? Porém, quando a gente começa a intensificar ou tratar minimamente uma forragem como uma cultura de cereais, a gente já consegue aumentar a densidade de lotação, né, que a gente consegue aumentar por hectare, e logo, como você falou, a proteína que está inserida na forragem, ela tem relação direta com cálcio, nitrogênio. Então, quanto mais proteico para um animal que está em estágio de desenvolvimento, maior é o meu retorno. Então, a gente tem propriedades que fecham GMD de 900 gramas, 970 gramas. Quando a gente coloca a porta ainda genética, a gente chega a 1,1 kg, sabe? Quando a gente faz um comparativo do que é uma área não desenvolvida ou que não foi recebido esses preparos, a gente tem produtividades de 300 gramas, 350 gramas. Por quê? Porque o que está sendo fornecido para aquele animal, na verdade, é uma forragem de baixíssima qualidade, que tem teores de proteína muito baixos, e aí não tem como se desenvolver. A gente está entregando uma esponja para um animal se alimentar e quer que ele nos retorne em carne aquele volume, né? Não é porque eu tenho volume de massa que eu vou ter volume de densidade ou vou ter volume de nutrição ou qualidade. Então é diferente. E aí a gente agora se torna novamente competitivo com essas áreas de cereais, né? Porque a gente consegue produzir mais por hectare, a gente consegue produzir, um animal consegue nos dar muito mais produtividade ele mesmo por hectare ano. Então a gente começa a competir novamente com os cereais e o pecuarista agora vem reinvestindo nessa frente, né? Uhum. E agora vamos tocar um assunto assim sobre a questão de pressão de pragas. Quando se tem um cuidado inicial ali no solo, um solo bem nutrido, a pressão de pragas naquela área também tende a diminuir, consequentemente o uso aí e o custo, né? Os custos com defensivos, enfim, com inseticidas, ou até a questão de doenças com fungicidas, tende a diminuir, e você tem ali um ganho nisso, né? Assim, no custo versus produtividade. Sim, hoje a gente tem isso bem pautado, né? Porque existem duas situações. O meio controla muita coisa, porém a instituição ela quer que a gente aplique, né? Então, quando a gente avalia, por exemplo, uma lavoura ou uma pastagem,
tem lá uma ou outra praga, não está ocasionando problema, mas em tese todo mundo quer fazer alguma aplicação. Mas não necessariamente o meio poderia controlar aquilo facilmente, né? Mas a gente tem que deixar, às vezes, a natureza trabalhar também, né? E a gente vai lá e interfere primeiro. Mas, como você disse, o aporte, tanto nutricional, como principalmente na fonte de NPK, ela diminui muito, porque quando a gente leva a pecuária nesse sistema, a exportação de nutrientes pelo animal, ela é baixíssima, comparado reais, né? Então, ela é muito baixa porque ela produz proteína, ela produz carboidrato, ela produz gordura e ela leva só isso com ela não leva nutriente. Então, a exportação do nutriente pelo animal é muito baixa. Então, eu tenho um retorno de fertilidade para o meu solo mais alto. Então, a fertilidade já é um impacto muito positivo. Com relação às pragas, eu consigo diminuir as aplicações para pragas porque eu aumento o volume de insetos benéficos no meio, né? Porque existe muita floração nessas plantas de cobertura ou plantas de pastejo, né? Porque a gente traz insetos polinizadores para as áreas, a gente traz muito inimigo natural, então isso acontece de uma forma muito natural e é perceptível já logo nos primeiros anos, quando você impõe essa tecnologia, né? Uhum. E quando a gente fala de plantas, né? Toda vez que a gente pensa em plantas, Franco, a gente tem que pensar que existe um balanço interno dela. Quando eu tenho um solo equilibrado, essa planta também está equilibrada. Então, a palatabilidade, vamos dizer assim, de um inseto para aquela planta, ela diminui, porque eu não tenho mais nitrogênio livre, eu não tenho mais açúcar livre. Então, isso diminui e a atratividade daquele inseto por aquela planta, ela diminui também. E outro fator importante que a gente percebe, é perceptível, quando uma forragem bem nutrida é ofertada para o animal, eu tenho uma diminuição da inclusão do sal mineral, né? Isso a gente é muito perceptível isso a campo, porque à medida que eu vou nutrindo o meu solo e minha planta é bem nutrida e bem encaminhada para meu animal, eu não tenho, ele não tem mais essa necessidade dessa busca desse mineral no coxo. Uhum. E outra coisa, assim, também, a aplicação demasiada e de forma exagerada, assim, principalmente a gente a gente fala da questão da fitossanidade, né, da fitotoxicidade do solo, muito comum nessa transição pecuária-lavoura, às vezes questão do picloram, né, que às vezes você perde por muito tempo ali uma área produtiva por causa dessa fitotoxicidade. Também é um ponto que vocês abordam, assim, de tentar diminuir esses problemas e minimizar essas questões? Sim, o pastejo em faixa que a gente utiliza, né, e da forma que a gente faz praticamente uma colheita, como uma colheita de forragem. Isso evita a seletividade dos animais pela busca da forragem, né? O que que acontece? O animal, ele é extremamente seletivo. Então, quando eu pego um animal e coloco ele para fazer pastejo, ele vai buscar o que realmente é palatável, o que tem mais proteína para ele, o que está realmente em falta no sistema para ele, ou que esteja faltando para ele. Nesse ponto, quando a gente adensa esses animais em uma faixa e restringe o espaço para eles e oferta a forragem em cálculos para ele, matemático, que a gente faz a porcentagem para eles, ele não tem essa forma de selecionar o que ele vai comer. Então, às vezes, uma planta daninha que para muitos ela incomoda ou ela é uma prática que atrapalha, por exemplo, pegar Mato Grosso, tem pé de galinha lá. Quando o pé de galinha entra no sistema, o animal vai pastejar ele como se ele fosse uma braquiária, né? Mas ele entra no processo como se estivesse lá. Então, a diminuição ela é gradativa disso, porque essa forma de pastejo e essa forma de trabalhar com a agricultura, ela faz uma supressão sobre essas plantas daninhas que elas acabam diminuindo. Logo, Franco, é como eu te disse no começo, sobrevive quem estiver no seu ambiente de apropriado. Então, por exemplo, eu vou ter buva, eu vou ter capim amargoso, em que áreas? Numa área que não tiver um solo adequado, que tiver um solo com pH mais ácido, um solo que tem uma estrutura física adequada para aquele sistema, então se desenvolve culturas que são mais resistentes àquele ambiente, né? Você pega
culturas, por exemplo, como essas das quais eu citei para ti, elas têm facilidade em se adaptar a qualquer tipo de ambiente, né? Então, ele é ácido, compactado, não compactado, ele vai se desenvolver super bem. Mas as nossas culturas que a gente predomina e que quer praticar essas culturas, elas têm deficiência em se desenvolver nessas áreas. Então, ela vai perder espaço, sim, para aquelas culturas. Por isso, a gente adequa primeiro o solo, né? Uhum. E dentro desse consórcio pecuária-lavoura, o uso de matéria orgânica proveniente da pecuária, ali, como compostagem, também é um pilar para essa agricultura mais integrativa? Sim, hoje a gente vai fazer o aporte da matéria orgânica que é gerada nos confinamentos ou até Uhum, mesmo nas recrias, né? Isso retorna para o meio, né? uhum, Uma forma da gente repor um pouco do que foi extraído, tanto na parte líquida quanto na parte ainda sólida, né? Existem alguns trabalhos que a gente vem recorrendo ainda, principalmente para saber o que fornecer para aquelas plantas, né? A Prime Agro, ela faz um trabalho muito importante que é fazer a leitura da necessidade da planta, né? Então, hoje, todas as culturas que a gente tem implantada no campo, a gente sabe, por tonelada de matéria seca, quanto que ela precisa para sobreviver. Então, a gente faz a par e passo, conforme aquela cultura tem a demanda daquele determinado nutriente e está faltando, a gente faz as reposições. E quando a gente pega, por exemplo, uma área que eu trabalhei em faixa, num adensado, a distribuição de dejetos e urina dentro da minha faixa, ela é muito ela é homogênea, né? Ela não é, por exemplo, se eu pegar um sistema extensivo, onde que eu tenho um bebedouro e uma grande área, geralmente os dejetos e a urina vão acontecer onde? Próximo aos bebedouros. Nesse meu sistema, no sistema que a Prime aplica, o PEC aplica, ela é diferente, ela é em faixas, então a distribuição do dejeto, ela é muito uniforme, como se eu estivesse passando com um tanque esparramando isso, quando uhum. estamos a pasto, né? Aí quando vai para o confinamento, se faz essa coleta e aí ela volta para o sistema novamente. E assim, no ganho de produtividade, de qualidade, o que traz, assim, trazer essa matéria orgânica proveniente, assim, de compostagem, assim, Num primeiro momento, se a gente tiver deficiência desses nutrientes, né, a gente vai ter ganhos principalmente no volume de matéria seca por hectare, né? Uhum, A gente mede a fazenda araucária, que é um modelo da qual a gente usa, que é da família Montans, Braga de Campo Mourão e Lusiana, na pessoa do Paulo e do seu Luiz Carlos e do Dudu e do Carlos, são uma propriedade que mede pasto desde 2015, né? Então eles medem a quanto que cresce essas forragens semanalmente. E isso que faz com que a gente consiga mensurar o quanto que a gente consegue produzir. E esse retorno dessa fertilização para os pastos mostram que a gente tem uma evolução no desenvolvimento das culturas pós-aplicação. uhum. E fala um pouco desse projeto que você está à frente, né, como gerente, o PEC da Prime Agro. Explica para a gente, assim, pode dar um panorama bem amplo aí sobre o que se trata esse projeto. Então, Franco, esse projeto ele começou a ser desenvolvido pela Prime Agro em 2019. Né? A gente Uhum, foi pioneiro em muita coisa com relação a esse sistema, né? Principalmente com relação à distribuição de água, modelos de pastejo, também essa parte de trazer um pouco de ciência para o nosso meio da pecuária. O que acontece, Franco? Ao longo do tempo, se você for buscar isso para trás, cada um busca uma frente, né? Eu trabalho com fertilidade de solo, eu vou falar sobre física, sobre química de solo. Aí teria outro postulado falando sobre estrutura de solo, um outro falando sobre biologia de solo. O que nós, como Prime Agro, fizemos? A gente fez, né? A gente deu um passo para trás e olhou o monte como um todo, né? Como a gente interage com todo esse meio. Não separou cada elemento, a gente tentou trazer todos eles de uma forma mais agrupada. Pois bem, essa fazenda que eu citei agora há pouco, ela já começou esse trabalho em 2011, 2012, fazendo as calagens, né? Em 2015 eles entraram com a pecuária, em função de algumas frustrações das áreas de trigo. uhum.
eles entraram trabalhando com a pecuária, para monetizar a parte de inverno para nós aqui, que é um pouco mais rigoroso, e a gente perde muita produtividade em função no trigo, principalmente por causa de geadas e depois por causa da chuva lá em setembro, né? E se criou um modelo, nunca é ideal, né? Mas um modelo que a gente consegue praticar sendo altamente rentável, né? Quando eu digo altamente rentável, a gente fala de números próximos a 150, 200 sacas de soja por hectare, né? Pensando num comparativo com soja. Desse modelo, a Prime trouxe muitos produtores para nos visitar até 2019 na fazenda, para entender esse modelo, e dali então se surgiu a ideia de fornecer essa assistência para que mais produtores pudessem ter essa mesma evolução nas suas propriedades. Então, em 2019, a gente começou com 4 projetos no Brasil, sendo um aqui em Campo Mourão, outro em Minas Gerais, um no oeste da Bahia e um no sudoeste do Paraná. 2020, então, foi evoluindo, há uma procura muito grande pelos produtores por uma ferramenta como essa, e a gente chegou a 95 produtores em 2022, né? Desde o extremo sul do Rio Grande do Sul até o Pará, né? Então, a gente tem produtores distribuídos ao longo de todo o Brasil, buscando essa forma de trabalho, né? Por que a Prime veio para esse mercado? Porque o propósito da Prime é, como eu te disse lá atrás, é alimentar o mundo e, ao mesmo tempo, nutrir as gerações, né? Então, não que a gente tenha... a gente vem fazendo essa prática porque é um propósito da própria empresa. E aí a gente vem desenvolvendo esses projetos, e cada região ela tem que se forjar um novo modelo, né? Porque se eu pego o Rio Grande do Sul, eu tenho uma precipitação, eu tenho um tipo de solo, então hoje a gente tem forjado já um modelo para cada região, para que a gente consiga fazer com que todos os produtores do Brasil hoje consigam encaixar essa ferramenta dentro do modelo de negócio deles, que é principalmente visando todo esse global, que é trazendo o primeiro ponto, esse equilíbrio das bases, depois avaliar como está a estrutura física, ativar a biologia do solo, integrar esses animais, se for possível, né, como eu te falei anteriormente, ele é o catalisador desse sistema, então ele acelera o processo, e todo produtor tem que, lá no final, ter rentabilidade, né? Então a gente busca esse ciclo, para que no final o produtor também tenha alta rentabilidade. Então esse é um projeto que a gente desenvolve. Ele já foi criado lá em 2011, 2012, 2015 ele entra com a pecuária, e aí agora 2019 a Prime traz isso como um modelo, não como um modelo de negócio, mas é um projeto do qual a gente contempla alguns produtores aí dentro do Brasil. Então, o modelo de negócio, vocês criam todo esse planejamento, né, do começo ao fim, e oferecem assistência técnica, implementação, treinamento de funcionários. Como que funciona assim, o modelo de Isso. negócio? A gente, no começo, a gente disponibilizava que o produtor buscasse todas a gente dava as informações, municiava os produtores de informação, e ele buscava nos representantes da região. Mas a gente viu muita dificuldade, por exemplo, a gente trabalha com chicória, a gente trabalha com hunter, que são culturas que vêm do Canadá, vêm da Itália, vêm dos Estados Unidos, alguns volumes, materiais que vêm do Uruguai. Então, isso dificultou muito o acesso dos produtores a esse tipo de ferramenta, né? Então, fez com que a Prime internalizasse esses tipos de material. Então, hoje a Prime, ela, para atender esses projetos, ela internalizou essa parte de questão de sementes, também internalizou uma parte que é a parte de hidráulica, né? Porque os bebedouros que a gente trabalha hoje, eles são neozelandeses, né? Então, as bombas que a gente trabalha também são da Dinamarca. Então, todos esses a gente começou a ter que internalizar para conseguir atender melhor o produtor. Então, hoje, a Prime tem esse suporte dentro dela, e como você falou, hoje a gente não trabalha o operacional da fazenda. O operacional continua do produtor, mas a gente leva toda a assistência técnica, a gente passa toda a instrução, e também a gente orienta de como que tem que ser feito o projeto. Então, a gente participa dessa forma dentro desses produtores,
e aí a consenso do produtor em utilizar essas nossas ferramentas para fazer com que dê certo, né? Uhum. E outro braço da Prime é a questão dos bioinsumos, que tem ganhado cada vez mais espaço aí dentro das lavouras e até da pecuária. A Prime também tem uma questão tem, né, a parte comercial, né, industrial desses bioinsumos, mas também tem a On-Farm, né, que vocês prestam esse serviço. Como que funciona você vê essa questão dos bioinsumos hoje dentro do agronegócio, enfim, da agropecuária? Então, Franco, eu acompanho essa questão de bioinsumos desde 2018, né, quando foi a primeira reunião que eu estive no GAS, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, de lá para cá, a gente vê uma ascendência absurda nesse mercado, né? A gente ainda tem que buscar amparo legal, né, porque ainda está em trâmite isso dentro do Congresso. Então, a gente tá esperando aí mais evoluções, mas hoje já é permitido fazer tudo que já é feito, né? Então, a Prime, ela vem se especializando nesse segmento, né? A gente vem trazendo pessoas e consultorias para nos auxiliar nisso. E, frente a isso, a Prime hoje ela tem uma linha que é de on-farm, né, onde que a gente trabalha com os bioreatores de marca própria, toda a operacionalização dele também, inclusive o software, né, que faz todo o processo, e ele abrange como de projetos de 500, 1.000 hectares, e aí você vai constituindo isso em módulos, né? Então, você quer um módulo para te atender, de grande ou pequeno, você vai conseguir atender fazendo os produtos on-farm, né? E aí existe um modelo que está sendo em desenvolvimento, que a um longo prazo, ainda a gente está trabalhando com essa frente, que é para atender aquele produtor de 100 a 200 hectares, né, que está sendo feito esses estudos para fazer a rentabilização disso, né. E uma outra frente do qual a Prime também trabalha são os produtos já acabado comercial, né, e que é para demandas emergenciais, né, que o produtor tem, para a gente sempre ter o melhor suporte. Inclusive, hoje eu estava em uma propriedade onde a gente está trabalhando com um híbrido de milho 100% convencional, sem manejo nenhum de químicos, inseticida, apenas biológico, e ele já está emitindo inflorescência, né? Então ele está largando pendão agora, sem danos de lagarta, sem danos de percevejo, pulgão, tudo sob controle, apenas utilizando a forma dos bioinsumos, né? Eu até faço um pouco a pergunta que eu ia te fazer, assim, hoje ainda não sei se dá para dizer se ficar só com os bioinsumos e deixar de lado os defensivos químicos, mas você vê que isso é um caminho que a agricultura tem percorrido, assim, de deixar cada vez de lado os químicos e essa crescente dos biológicos nas aplicações? Então, Ou é Franco, um meio a meio aí, enfim, é uma questão de equilíbrio, enfim. isso. A gente não pode negligenciar uma planta, né? Então, se ela está sofrendo por alguma comorbidade ou algum problema, a gente tem que interagir, ou a gente tem que interferir. Não necessariamente que todo controle biológico ele vai ser efetivo a ponto da gente descartar o químico de um primeiro momento. É como eu falei, a construção de um ambiente favorável para a planta é o princípio básico, né? Então, eu tenho lá um solo totalmente degradado, mas eu vou colocar o bioinsumo para resolver meu problema, aquela planta vai continuar doente sempre, né? Ou ela vai atrair insetos sempre. Então, a premissa de tudo ainda é uma construção de solo para depois aquele biológico, porque aquilo ainda é a cereja do bolo, né? Porque a gente tem pragas e tem doença porque alguma coisa acometeu essa planta, ou teve uma injúria, ou teve algum problema, com que fez ela atrair esses insetos ou ela se abriu aí para alguma doença. Mas sim, esse mercado ele é crescente, ele vem dando muito certo. As associações com indução de resistência na parte de fertilidade, na parte de fertilizantes, que são o uso de indutores, principalmente de cobre, indutores à base de potássio,
Integração dos biológicos com nutrição está dando muito certo, né? Que é um mercado ainda que está na busca de se conectar, né? Então, eu preciso fazer um manejo para o ídio no meu soja. Eu vou trabalhar com enxofre mais um biológico, né? Eu vou trabalhar com algum problema com antracnose, eu vou trabalhar com uma indução de resistência à base de potássio, um fosfato, alguma coisa relacionada a um fosfito de potássio, ou alguma com relação a isso, mais um biológico, né? Por exemplo, eu trabalhei agora com pulgão, mas eu vou incluir um biológico mais o boro, né? Então, essas associações com a nutrição e a nutrição mais biológica, elas vêm dando muito certo, né? Mas torna a te dizer, se passar do ponto, a gente não pode negligenciar. Eu estou fazendo produto biológico para lagarta, mas a lagarta passou do ponto. Eu tenho que entrar com química, eu não posso ser negligente ao ponto de falar, não, deixa lá, eu fiz, agora está feito, né? Isso eu acho que é errado, né? Independente da forma. Porque às vezes o problema já aconteceu, né? Assim, tá lá no começo. Então, se você o produto, a aplicação é um emergencial ali. Então, não tem como você também deixar de. É a mesma coisa, tá doente, não vai tomar remédio, sendo que é doente. Assim, não tem. Por exemplo, você vai lá, faz uma vistoria, você chega numa área que ela tá lá com lagartas no cartucho de um instar de 2 ou 3. Biológico demora um período para sortir esse efeito, né? O biológico tem esse retardo na efetividade dele. Então, eu tenho que fazer alguma coisa de forma química, porque não vai ser tão efetivo a curto prazo pelo dano que isso vai me causar, né? Vai causar e a perda que você vai ter ali com produtividade, com infestação de lagarto. Sim. Então, as associações, tanto com nutrição e futuramente com os químicos, ela vai ser o melhor dos mundos, né? É a mesma coisa que um carro híbrido hoje, né? Tem um que briga pelo elétrico, o outro briga pela combustão, mas o melhor dos mundos vai ser quando a gente juntar os dois, né? Os dois. A gente vai ter o melhor dos mundos. A mesma coisa quando a gente pegar químico, nutrição e trabalhar com biológico, vai ser o melhor dos mundos, né? E toda essa discussão, assim, dessa evolução aí que você hoje... E hoje está muito em voga essas discussões, assim, a gente vê isso muito em congressos, até mesmo na internet, no meio do agro. Essa questão, tanto de se olhar para o solo, desses pilares da agricultura regenerativa, integrativa, mas no produtor lá na ponta, assim, principalmente os mais antigos, né, que ainda, por mais que a gente esteja em momentos muitas sucessões, né, vindo gerações mais novas, talvez com ideias mais ventiladas, mas o produtor lá na ponta, assim, hoje você percebe que tem tido uma mudança de paradigma, que às vezes o produtor tem aquela ideia, não, sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim, não quero mudar. Hoje você vê uma abertura maior para mudança, para se pensar nessas tecnologias novas, aplicações dessas novas tendências. Como que você tem observado? Então, Franco, a abertura dos clientes, ela está sendo maior até, em relação a essa resistência dos que estão à frente do negócio. Por quê? Porque o que vinha fazendo e dando certo já não está mais dando certo, né? Infelizmente, gostaríamos nós de falar que era tudo perfeito e tudo dando muito certo, né? Mas as práticas que eram feitas há 10, 15 anos atrás, hoje elas não conseguem mais ser sustentadas no meio de produtividade com que a gente está. Uma, porque os custos de tudo vêm elevando, os nossos commodities vêm caindo também, e a gente tem que fazer algo diferente do que a gente vinha fazendo, né? Quando a gente principalmente anda para o estado do Mato Grosso, a gente vê muito problema de nematóide, a gente vem encontrando muita dificuldade para produzir, né? O que era feito, o básico que vinha sendo feito, ele já não consegue mais atingir a produtividade que é esperada. Então, está partindo mais de uma necessidade desse produtor de encontrar uma forma de produzir do que realmente uma restrição de aceitar ou não o processo. Lógico que o produtor não pode comprar qualquer ideia aí do mercado, como você falou. Existem N empresas já fazendo isso, ou está muito em voga isso, né, de que agricultura regenerativa, a forma com que se faz, tudo,
mas o produtor ele vai ter que encontrar o caminho dele para buscar isso, porque já se tem dificuldade e não é pouca para produzir o mesmo que se produz investindo 2 ou 3 vezes mais do que se produzia, do que se investia 10 anos atrás. Então, a conta é a mesma, a rentabilidade é a mesma. Se a gente pegar índices produtivos das culturas de 10 anos, 15 anos para trás, ela evoluiu 2 ou 3 sacas de soja, né, por hectare, quando a gente avalia isso, né. Subiu as commodities, ok, mas elas estão caindo novamente, só que o investimento, que era uma de fungicida lá atrás, hoje já são 3 ou 4, inseticida já são 2 ou 3, então isso evoluiu. Então, como que está ficando o balanço, como que está ficando a lucratividade desse cliente, né, ou desse produtor? E até sobre essa questão assim, pensando em Brasil, que é um país continental e grande, com diversos climas, com diversos solos, né, são diversas regiões diferentes, o que dá certo para um produtor não necessariamente vai dar certo para outro, vai muito daquilo que você disse também do seu projeto, que tem que pensar modelos para cada região, para cada fazenda, para cada produtor. Também tem esse ponto, assim. E outra questão que eu queria te perguntar vivemos um período aí de mudanças climáticas, assim. Isso também tem forçado uma mudança de pensamento e de procura, né, por mudar a forma de se fazer, vai exigir dos produtores uma criatividade, uma necessidade de mudança por causa dessas questões climáticas aí, questões de... Sim. Então, a primeira pergunta, né? Uhum. A gente não consegue mensurar. Quando a gente fala em conceitos, né, eles se aplicam em qualquer lugar. Então, pega lá a metodologia de William Albert, ela se aplica lá do Rio Grande do Sul até na Argentina, Uruguai, Bahia. O que muda? A CTC de um lugar para outro ele é diferente, por isso que não pode ser engessado, né? Mas a forma da qual eu calculo isso, ela é igual para todo mundo, né? O que vai mudar nisso? São culturas que não resistem, às vezes, às altas temperaturas da Bahia, mas elas aguentam a temperatura do Rio Grande do Sul. Então, isso eu tenho que ser flexível. Agora, com relação aos conceitos, por exemplo, de equilíbrio das bases, isso é inegociável. Ele trabalha aqueles conceitos do equilíbrio das bases. Com relação à compactação do solo, a mesma coisa. Eu tenho que ter lá 1.800 kPa, isso é independente do tipo. Infiltração de água, a mesma coisa. Então, são conceitos que são aplicados. Então, independente de onde eu esteja, se eu aplicar esse conceito, ele funciona, né? Agora vai mudar um pouco essa característica de planta, por isso que a gente forja um pouco o sistema para cada região. E outra, a gente pega uma região, por exemplo, para o norte do Brasil, onde que a partir de maio agora vai cessar as chuvas, né? Por mais que eu tenha integração, como que eu vou cuidar desses animais até agosto, quando retorna a chuva, né? No Rio Grande do Sul é o oposto, né? As águas vêm com tudo agora, né? Então, mas cai a luminosidade lá embaixo. Então, como que eu trabalho com esse mercado? Só que o verão deles foi extremamente seco, não esse ano, mas os anos anteriores, né? Então, como que a gente maneja? Por isso que se forja um pouco o modelo, pensando muito mais no que você falou na segunda pergunta, que é a questão climatológica, né? Então, você pega Rio Grande do Sul, ela vem de 3 safras no verão extremamente secas. Esse ano a gente fez uma safra muito boa no Rio Grande do Sul, né? Que as chuvas retomaram lá, só que em outro lugar elas falharam, né? E a previsão, ela já o próprio nome diz, ela é uma previsão. Então, como que você deve ter acompanhado como todos nós, né? No começo era para ser El Niño, depois era Laninha, depois virou neutro. Agora está retornando para o El Niño e para o Laninha. Como que eu faço uma projeção sobre isso, né? É muito difícil. Então, eu ficar à mercê do clima, ele é muito arriscado, né? Então eu tô lá, opa, se vai dar laninha, eu vou fazer uma baita safra. Se eu vou fazer laninha, eu vou ter que fazer seguro, né? O produtor ele não pode ficar exposto a esse risco de que se chover hoje ele vai dar certo amanhã. Então ele não pode se expor. Por mais que eles tenham as garantias lá de seguro, as garantias de financiamento e tal, mas ele não pode se expor a um risco
de não saber se vai chover amanhã. Ele tem que se precaver, e essas ferramentas das quais a gente conversou, elas minimizam esses riscos, né? Porque se eu tiver fertilidade do solo, eu consigo expandir meu sistema radicular para buscar água mais em profundidade. Então, eu não necessariamente preciso que chova de uma certa frequência, eu tenho que armazenar água, né? Agora, como que eu faço isso, né? Então, você tem que fazer algumas práticas que fazem você guardar água e disponibilizar para essa planta no momento que ela precisa. E não ficar tão refém da chuva de hoje, ou ficar torcendo para que daqui 5 dias chova de novo, daqui 7 dias tem que chover, e eu tenho que ter um calendário de chuva, porque senão eu não faço uma boa safra. Uhum. Então, essa questão, até que, assim, ainda não dá para a gente controlar o clima, mas a gente tem que controlar os impactos, né? Enfim, a gente tem que aprender a minimizar esses impactos. Então é isso. Isso, porque Hoje, assim, pode falar. Não, pode falar. é que nem você falou, tem coisas que estão sob o nosso controle, né? Uhum. O que está no nosso controle, a gente tem que trabalhar e tem que fazer com que ela mude. Agora, infelizmente, o clima não está sob o nosso controle, mas a gente pode mitigar o clima, né? Em alguns trabalhos ou construindo algumas coisas. E pensando no futuro, você vê mudança drástica aí na forma de se produzir no Brasil? Pensando nisso, questão climática, mudança de pensamento, você vê mudanças nessa forma? Olha, Franco, pelo que a gente vem percorrendo o Brasil, não se trata nem de um futuro, né? O Já está presente, vendo? o presente já está fazendo isso ser necessário, né? E não Uhum. vai ser nenhuma questão de moda ou uma questão de estar em voga, mas uma questão realmente de necessidade. Quando você começa a visitar propriedades que não conseguem mais plantar áreas por nematóide, ou você começa a visitar áreas que estão tomando pela desertificação, que elas vêm aumentando ao longo do tempo. Então, alguma coisa está muito errada, né? Lógico que Uhum. elas vêm agora acelerando à medida que o tempo passa, mas a gente tem que estar disposto a fazer algumas mudanças e como você falou, a gente não precisa nem pensar no... O presente já está muito latente da necessidade do que tem que ser feito. Às vezes a água vai bater no pescoço mais tarde de alguns, mas ela vai chegar, né? A maré está subindo. Alguma hora vai chegar que você vai ter que mudar, porque o conceito que se aplica hoje não vai conseguir manter a agricultura da forma da qual está hoje. O que se faz hoje não vai conseguir perdurar por muito tempo, né? Não é esse modelo que se faz hoje, não é um modelo que é muito sustentável ainda por muito tempo, né? Ele vai Isso. precisar mudar. Principalmente porque, como comentei no começo, o que era mais importante das reservas a gente já consumiu. Ou a Uhum. gente refaz essa reserva para conseguir fazer uma produção de novo de algum período, ou a gente vai secar a fonte, né? Alguma hora esse momento vai chegar. Então é isso, Jean. Agradeço bastante a sua participação aqui com a gente. Um bate-papo muito produtivo, bastante informação, verdadeira aula. Acredito que quem nos escuta vai levar bastante conhecimento e acrescentar muita bagagem aí e aplicar, né, levar esse pensamento para a agricultura que precisa se transformar, enfim. Muito obrigado mesmo. Como que, se você quiser até fazer aí, vou deixar aberto aí para você, as pessoas podem te encontrar, ou encontrar a Prime, enfim, os serviços que você presta, quais são os canais? Tá. Primeiramente, né, obrigado, Franco, aí, pelo convite, né, e a AgroLíderes aí, e a AgroApp, né, Uhum. por essa conversa, né, muito gostosa, né, foi muito bom conversar contigo aí sobre um pouquinho do que a gente faz, né, Uhum. também a Prime Agro aí por disponibilizar o nosso tempo aí para conversar com vocês, mas a gente está proposto aí a ajudar quem nos procurar, principalmente para fazer essa melhoria, né, é um propósito nosso, então é a nossa maior busca. E para nos encontrar é acessar o Instagram da Prime Agro, né, @primeagro. A gente tem o nosso site também,
gianprimeagro.com.br. O meu Instagram é @gianprimeagro, né? Então fica bem fácil da gente se localizar para quem quiser interagir conosco, tanto pela plataforma do Instagram ou pelo site, que tem lá os nossos contatos lá, que você pode chamar direto nós lá, ou pode me chamar no direct lá que a gente começa a interagir, tá bem? Tá certo, Jean. Pessoal, então a gente fica por aqui, nossa conversa de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.